Sabe, educação nunca foi só sobre aprender, né? É tipo a alma de uma sociedade. Hoje, a gente vai mergulhar num argumento bem forte sobre o verdadeiro propósito dela e a crise que está ameaçando essa alma. Tudo isso com base na obra Pampédia. E a fonte já começa jogando a gente bem no meio do debate com essa pergunta que é fundamental. É daqui que a gente parte para entender por que a educação é tão, mas tão crucial. Porque, no fim das contas, não é só sobre decorar fatos, é sobre definir que tipo de sociedade a gente quer construir. E aí vem a metáfora central. A ideia aqui é que os educadores são, sabe, a trincheira, a última linha de defesa, aquela barreira que protege uma sociedade justa e humana do caos. É uma missão, né? Uma responsabilidade gigante. Ok, para a gente entender a crise de agora, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o ideal histórico. Então, nessa primeira parte, vamos explorar essa visão da educação como uma missão, uma coisa nobre, quase divina mesmo. Pois é, essa ideia de educação para todo mundo, ela é bem mais recente do que a gente imagina. Durante séculos, o conhecimento era uma ferramenta de poder na mão de poucos. A análise até cita Plutarco, que sacou como os romanos usavam a educação não para libertar, mas para dominar os espanhóis. Ou seja, a instrução era mais poderosa que as armas. Então, como é que a gente saiu desse cenário de controle para um de emancipação? Essa evolução é fascinante. A ideia de que todo mundo merece ter conhecimento foi empurrada em grande parte por uma convicção de fé, uma coisa moral. De Santo Agostinho até Lutero, o foco mudou. Deixou de ser sobre manter o poder e passou a ser sobre capacitar a pessoa diante do divino. E aí que a gente chega no conceito principal, Pampédia. Para o Comênios, a educação universal não era só uma política pública, sabe? Era um ato de amor, uma forma de nutrir o potencial que existe em cada pessoa, o que reflete um princípio cristão super importante. Olha, e essa citação resume isso de um jeito perfeito. Nessa visão, ensinar vai muito além de só passar informação. Vira uma conexão humana, sabe? Um gesto de cuidado profundo com o desenvolvimento da outra pessoa. Ok, agora vamos sair desse ideal histórico e cair na realidade dura que o texto critica. Como é que esse propósito tão nobre bate de frente com o sistema educacional brasileiro de hoje em dia? Para a gente entender o agora, a gente tem que olhar para trás. Em 1890, olha só esse número, essa era a taxa de analfabetismo no Brasil. Esse dado serve para mostrar uma coisa bem importante. O descaso com a educação no país não é de hoje, é um projeto histórico. Sampaio Dória, que foi um dos grandes educadores citados na fonte, já dava esse alerta lá no comecinho do século XX. O argumento dele é reto e direto. Governo democrático e um povo ignorante são duas coisas que não combinam. Uma acaba com a outra. E aqui a gente consegue ver a crítica na prática. Segundo a fonte, essa diferença gritante nos investimentos mais recentes deixa bem claro quais são as prioridades do Estado. A educação, que deveria ser a base de tudo, sofre cortes, enquanto outras áreas estão aí recebendo bilhões. E o descaso não fica só no orçamento geral, não. Quando o assunto é investir direto nos professores, o Brasil, de acordo com os dados mostrados, aparece em último lugar numa comparação entre 35 países. Isso só reforça aquela ideia de um abandono do sistema, né? Então, o ponto central é esse aqui. O argumento é que essa falta de verba não é um acidente, não é incompetência, é um projeto. Um sistema pensado para manter as pessoas dependentes, sem conseguir entender e muito menos desafiar as estruturas de poder. Vamos dar uma olhada agora em como, segundo a análise, os debates de hoje em dia são usados como distração. O caso da interpretação toda errada do Paulo Freire é usado como o grande exemplo dessa tática. A ideia é a seguinte: enquanto o sistema todo está caindo aos pedaços por falta de grana, de estrutura, a atenção de todo mundo é desviada para umas discussões políticas que parecem fabricadas. A briga ideológica acaba escondendo a briga de verdade, que é por recursos e por dignidade. E uma das armas usadas nessa guerra de narrativas, de acordo com o texto, é tirar as coisas de contexto. Essa frase do Paulo Freire, por exemplo, é muito usada sozinha, fora do contexto, para dar a entender que a filosofia dele prega a anarquia, a falta de respeito na escola. Só que, quando a gente vê a citação completa, o sentido muda da água para o vinho. O Freire não estava defendendo o caos, pelo contrário. Ele defendia que a educação é um processo colaborativo, uma troca, onde o educador e o aluno aprendem juntos, em comunhão. E aqui fica bem claro como a crítica é seletiva. A fonte mostra que as ideias do Freire não são nenhuma novidade radical, nem são só de um partido. O filósofo americano John Dewey, por exemplo, já defendia coisas bem parecidas décadas antes e ninguém ficava colando esses rótulos negativos nele.
Bom, diante de um cenário desses, que é bem desolador, o que dá para fazer? Na parte final, a análise faz um chamado à ação. Convoca os educadores a resgatarem o verdadeiro sentido da sua missão. A mensagem aqui é bem clara. A mudança não vai vir de cima para baixo. Acreditar que o sistema político vai se consertar sozinho é, como diz o texto, uma doce ilusão, porque no fundo ele está amarrado nos interesses econômicos que ganham com as coisas do jeito que estão. E aí, qual é a solução que se propõe? Com certeza, não é ficar parado. Exige uma mudança radical no papel de quem educa. Deixar de ser só um transmissor de conteúdo para se tornar um agente de transformação social. Alguém ativo na comunidade, na política e até na construção do que se ensina. Basicamente, esses são os pilares desse manifesto. A educação precisa ser vista como uma ferramenta de poder, sim, mas para buscar justiça social. A missão do educador é inspirar não só o conhecimento, mas a ação, a humanização, tanto nos alunos quanto na sociedade como um todo. E para fechar, essa citação do Paulo Freire que a análise usa, ela resume perfeitamente o objetivo final. A educação de verdade não é um ato de consumir ideias, de só engolir o que é dito. É sobre criar e recriar, sobre se tornar alguém que produz conhecimento ativamente, alguém capaz de mudar a própria realidade. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. O argumento que a gente viu é muito forte. Se educação é esse campo de batalha onde o nosso futuro está sendo decidido, então ser neutro não parece ser uma opção. Qual é então a responsabilidade de cada um de nós nessa luta?